Kafka não foi capaz de vencer o Kaiju número 9 sozinho, mas ao lado de Mina, suas chances para a vitória podem ter aumentado. A questão é que se isso pode aumentar o poder de ataque do Kafka, também pode levar ele ao desespero. O desespero de perder Mina a Shiro. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, finalmente a batalha entre o Kafka e a Mina. Na verdade não entre o Kafka e a Mina, né, mas lado a lado dos dois contra o Kaiju número 9 vai começar. Finalmente esse combate em que ambos prometeram lutar lado a lado contra as ameaças que podem colocar o Japão em um caos. Mas será que a Mina pode sair inteira desse combate? Será que é o que veremos a partir de agora? É claro que a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E você também pode comprar através dos nossos links da Amazon. Se você está começando a colecionar ou tá querendo colecionar os mangás de Kaijus, você pode colecionar através dos nossos links. Acessando e comprando através dos nossos links na Amazon, você nos ajuda com aquela comissãozinha sem pagar mais nada por isso. Então, vai lá, nos ajude aí e faz com que o Geek Brasil chegue cada vez mais longe. Vamos lá, por mais que estejamos acompanhando a jornada de Kafka como o Kaiju número 8 lutando contra o número 9, parece que o prota não atingiu o seu poder máximo. Ele ainda não conseguiu aprender todo o poder do Kaiju número 8. Como nós vimos nos últimos capítulos, o Kafka ele passou por um treinamento junto com o Soushiro. A forma como ele aprendeu mais habilidades, ou na verdade, ele aprimorou as habilidades que o Isao possuía e dessa forma criou até mesmo técnicas completamente derivadas das habilidades do antigo diretor, mas fazendo com que elas ficassem até mesmo algo ali que nem mesmo o Kaiju número 9 pudesse acessá-la, ou até mesmo entender como elas funcionavam no primeiro ataque. Então, o Kafka, ele foi evoluindo, mostrou-se um grande lutador, mas mesmo assim, sem ter um poder capaz de bater de frente contra o Kaiju número 9, que só mostrou sua evolução do começo da batalha até agora. Por mais que o Kafka tenha mostrado o núcleo, revelado tudo que o Kaiju número 9 poderia ter, depois que o Kaiju acabou evoluindo, depois que o número 9 evoluiu suas habilidades e trouxe o Kaiju número 2 para o combate, aí meus amigos, aí o Kafka não teve mais nenhuma chance. O Kafka lutou ao máximo contra o Kaiju número 9 e não conseguiu acompanhar o seu ritmo. Se não fosse a Mina, o Kafka teria virado camisa de saudade. Então não tem nem como discutir, não tem nem o que falar aqui nessa questão, porque o Kafka não está compatível, não está páreo para as habilidades do poder do Kaiju número 9. A gente até brincou na análise do último capítulo, do capítulo 109, que o Kaiju número 9 tá igual o Sukuna. Tá idêntico igual o Sukuna, né? Agora só falta ali o Sukuna aparecer com mais uma cabeça pra ficar igual, porque tá um ser humanoide, 4 braços, ali um monte de olhos, várias bocas, e tem todo esse consenso ali sobre a relação e o paralelo entre o Sukuna e o Kaiju número 9. Mas, como a gente falou, se não fosse a Mina, o Kafka teria virado camisa da saudade. E aí que vem a grande questão, aí que vem o grande plot que eu acho que vai rolar nessa batalha do Kafka e da Mina contra o Kaiju número 9. Qual é o poder máximo do personagem? Qual que é a habilidade máxima do Kafka? O que ele pode ainda apresentar na história? O que o personagem ainda pode nos apresentar na história que pode fazer sentido ou bater de frente contra o Kaiju número 9? Nós não sabemos ainda o que o Kafka pode representar, mas até então
podemos ter algumas dicas, algumas possibilidades daquilo que já foi apresentado para nós na história e que o Naoya possa vir a utilizar no decorrer dos próximos capítulos da batalha de Mina e Kafka contra o Kaiju número 9. E essas dicas que nós temos é na batalha contra o Izao. Nisso nós vimos literalmente o que o Kafka é capaz de fazer quando o Kaiju número 8 tomou o controle do seu corpo. No momento desse combate, ele foi capaz de arrebentar o Izao por completo. Foi literalmente depois que o Kaiju número 8 tomou o controle do corpo do Kafka, o Izao não conseguiu mais lidar com as habilidades do Kaiju. Isso porque ele ajudou na queda do Kaiju número 2, ou ajudou também na queda de outros vários Kaijus que apareceram, foram surgindo, mas o Kaiju número 8, controlando o poder do Kafka, atropelou o pai da Shinomiya. A gente tem que lembrar que o Izao, ele é o soldado mais forte da força de defesa, sendo o único compatível com a armadura do Kaiju número 2. Esse é um ponto aqui muito interessante porque é colocado para nós que ele foi o soldado mais forte da força de defesa em toda a sua história. Caraca, é muito sensacional a história do pai da Shinomiya e a forma como ele foi o único compatível com a armadura do Kaiju número 2. Então, nós temos o soldado mais forte, não só o mais forte da sua geração, mas o mais forte de todas as gerações. Olha só, vai somando comigo. Por mais que o Izao estivesse já velho e não estivesse mais no seu auge, nós temos um cara que é no mínimo ali top 2, disputando ali com o Narumi ainda. Tem gente que acredita que o personagem ainda poderia bater de frente com o Narumi, tem gente que já acredita que o Narumi já tem ali ultrapassado, mesmo ele quando estando velho. Eu não tenho certeza se o Narumi pode bater de frente com o Izao, sendo considerado o soldado mais forte de todos os tempos, mas ainda tem esse questionamento, se o Izao morreu sendo mais forte ou se o Narumi já lhe ultrapassou. Ficamos aí esse ponto para outro vídeo, para outra questão. O ponto é, somando-se a ele ter a ideia de ser o soldado mais forte e ainda por cima com a armadura do Kaiju número 2, o Kaiju número 8 controlando o corpo do Kafka atropelou o Izao, mostrando que o poder que tem dentro do Kafka adormecido é algo absurdo. Com o número 8 tomando o controle do corpo do Kafka, ele destruiu o Izao e quase lhe matou. E a situação só não ficou pior porque o Kafka tomou o controle de volta. No final da batalha, o Kafka consegue arrancar ali o coração, não o coração, né, mas o núcleo, conseguiu arrancar o núcleo e assim foi desativado, acabou desativando ali a forma como estava lutando, né, que o Kaiju número 8 havia controlado o seu corpo e dessa maneira ele conseguiu desativar o controle e assumindo o controle novamente. Então, para a gente observar o poder e a forma astronômica que o Kaiju número 8 tem ali de diferença com as habilidades dos demais Kaijus. E como vimos nos últimos capítulos, a situação para o Kafka está em um ponto quase impossível de ser revertido. Ele precisa acertar um dano no Kaiju número 9 e esse dano precisa ser fatal, porque senão ele vai estar dando apenas munição para o número 9. Como nós vimos nos últimos capítulos, todo golpe que o Kaiju número 9 recebe, ele se adapta e pode replicar isso através das suas habilidades. Então, inclusive, até mesmo os disparos que a Mina fez nos últimos capítulos, o Kaiju número 9 pode ter sido ali, ou já pode ter se adaptado a essas habilidades de uma forma como a gente pode ver nos próximos capítulos. E agora o Kafka não pode mais desperdiçar nenhuma munição que possui, porque se ele continuar lutando contra o Kaiju número 9 e for entregando para ele cada vez mais munições de combate, vai chegar um momento que ele não vai tancar mais o Kaiju número 9. E eu fico pensando o que o Kafka pode fazer, como ele pode conseguir contornar essa situação. E do jeito que está as coisas, eu não consigo ver outra forma, eu não consigo ver outro jeito do Kafka ter acesso às suas habilidades máximas.
para conseguir gerar um dano no Kaiju número 9. Eu não consigo ver o Kafka desse momento do treinamento depois com o Soshiro, a forma como ele conseguiu entender as habilidades do Izao, tudo que ele aprendeu agora, ou pelo menos até então, no combate contra o Kaiju número 9, eu não consigo ver o personagem conseguindo algum tipo de poder ou habilidade para lutar de igual para igual contra o vilão. Então, a única forma que eu enxergo, a única maneira que eu enxergo para o Kafka ter acesso total aos seus poderes é com a morte ou com um ferimento fatal da Mina. Eu acho que seria ali um grande contexto para a história, um ferimento fatal. O Kaiju não é uma história de matar os personagens, a gente viu que até agora, de toda a trama, de todos os personagens, apenas o Izao acabou morrendo, fora os infinitos flashbacks que a obra tem, mas pelo menos até então o Izao é o único que morreu. Então eu acho muito difícil a Mina morrer, mas o ponto aqui é que um ferimento fatal pode fazer com que o Kafka perca o controle do seu corpo. Dessa maneira, com a Mina ficando ali nesse estágio, o Kafka pode querer parar de lutar, querer ali perder a vontade de lutar e não bater de frente mais contra o Kaiju número 9. E dessa forma, o Kaiju número 8 vai tomar o controle do corpo. Porque a única coisa que ele quer, porque a única coisa que o Kaiju número 8 deseja é matar Kaiju. Lembra dessa fala, lembra desse momento em que ele tomou o controle do corpo do Kafka, de que o desejo dele é matar Kaiju, que o que ele quer é matar o Kaiju. Então, se o Kafka perder ali a vontade de lutar, se o Kafka não querer mais lutar, o Kaiju número 8 vai tomar o controle do corpo para derrotar o Kaiju número 9. E talvez assim possamos ver toda a sua habilidade em ação. Aí sim eu acredito em uma batalha completa entre o Kaiju número 8 e o número 9. E ao mesmo tempo, uma forma do Kafka entender como as verdadeiras habilidades do número 8 podem realmente funcionar. Essa é uma maneira do Kafka meio que tipo assim, deixar o Kaiju número 8 tomar o controle do corpo e entender também como as suas habilidades máximas podem funcionar. Porque quando ele estava lutando contra o Izao, o Kafka ele estava mais preocupado em parar o controle do corpo, parar ali a forma como o seu corpo havia perdido o controle, do que aprender o que o Kaiju número 8 estava fazendo. Porque se ele não parasse, o diretor Izao iria morrer. Então agora, lutando contra o Kaiju número 9, tendo o Kaiju número 8 controlando o seu corpo, talvez ele venha a controlar melhor as suas habilidades. E assim podemos ver todo o poder e toda a performance do personagem, como a gente viu na batalha contra o Izao. Agora resta entender o caminho que o Naoya vai seguir com a batalha entre os dois. Será que esse é o tão aguardado momento da luta lado a lado entre Kafka e Mina? Ou alguma coisa fatal ainda pode acontecer? Talvez semana que vem a gente não tenha capítulo, né? Porque já tivemos 3 capítulos seguidos de forma quinzenal, então provavelmente já podemos esperar aquelas artes, aquelas ilustrações marota do Naoya que a gente tanto ama. Só que não, mas a gente tem aí esse detalhe um pouquinho para o autor desenvolver a trama e ficamos nos questionando se a Mina vai sobreviver ou não no final desse combate.